livros apócrifos, irmãos, eles começaram a se multiplicar no período em que eles começaram a ser escritos. Isso vamos colocar aí por volta do ano 100 a 150 depois de Cristo, mais precisamente no Novo Testamento. Então, nos dias do Novo Testamento, ou vamos colocar aí do primeiro para o segundo século, os livros apócrifos, eles começaram a ser escritos. Mediante essa escrita, os livros apócrifos, eles começaram a se multiplicar. Ou seja, acabaram se tornando livros populares, livros onde muitas pessoas tinham acesso, onde as pessoas liam com frequência. E quando eu falo pessoas, eu estou incluindo também os cristãos. Então os livros apócrifos, eles, durante um determinado tempo, eles foram lidos até pela igreja. Hoje nós não lemos os livros apócrifos porque nós sabemos que são livros falsos. Mas antes dos concílios, antes deles passarem pelo crivo, pelo cânon, eles eram livros lidos com frequência pelos irmãos em Cristo. Por quê? Porque eram livros que se multiplicaram, as pessoas liam esses livros várias vezes. E qual era a razão, a circunstância que levavam os nossos irmãos em Cristo a lerem os livros apócrifos? Por que eles liam os livros apócrifos? Precisamos entender que naquela época eles tinham o quê? Quais os livros que eles tinham? Eles tinham os livros do Antigo Testamento e eles também tinham os evangelhos, como as cartas de Paulo. Por quê? Porque esses evangelhos e as epístolas pastorais, elas já haviam sido escritas. Qual foi o último livro do Novo Testamento que foi escrito? Livro de Apocalipse, por volta do ano 90 depois de Cristo. Então, os cristãos, eles tinham o Apocalipse, eles tinham as epístolas de Pedro, as epístolas de João, a carta aos Hebreus, epístola de Tiago, as epístolas paulinas, Atos dos Apóstolos, Evangelhos e os livros do Antigo Testamento. E, incluindo esses livros, eles também tinham os livros apócrifos. Os livros que são considerados o quê? Livros falsos, que não têm o selo da inspiração divina. E aí eu perguntei para os irmãos o seguinte: qual era a principal causa que levavam esses irmãos a fazerem a leitura desses livros apócrifos? Uma das, está no livro de vocês. Os livros apócrifos, ou muitos dos livros apócrifos, eles eram atribuídos a quem? A autoria deles? Está aí no livro de vocês. Eram atribuídos à autoria. Quem consegue encontrar aí? O surgimento e a importância dos livros apócrifos. Se vocês leram o livro, vocês vão encontrar. Era atribuído a Abraão, Enoque, Moisés e Salomão. Fiquei com medo de falar. Tudo procurando. Então, o que as pessoas diziam? Que esses homens que eram muito conhecidos pelos judeus, né, todos os judeus conheciam Abraão, Moisés, Enoque, Salomão, enfim. Esses homens que marcaram a história do povo judeu, eles eram vistos como um dos possíveis autores dos livros apócrifos. Então, quando um judeu, ele sabia que Abraão, o grande patriarca, o pai na fé do povo judeu, escreveu um dos livros apócrifos, eles faziam questão de ler. Eles liam, eles viam aquele livro
como um livro sagrado. Eles viam aquele livro como palavra de Deus, porque até então esses livros apócrifos não haviam passado pelo crivo da igreja. Tá? Então isso acontecia com frequência nos dias do Novo Testamento. Agora, nós precisamos entender que os fatos ocorridos nos livros apócrifos, nos livros falsos, eles, em muitas circunstâncias, eles não passam de fantasias, de lendas, mitos, de coisas imaginárias. Eu falo muitos, eu não estou me referindo a todos, mas muitos dos casos, dos episódios registrados nos livros apócrifos são mito, são lendas, são fantasias, são frutos da imaginação humana. Porém, entretanto, todavia, muitos também dos fatos ocorridos nos livros apócrifos, eles de fato aconteceram. E qual foi o período da história da raça humana que os episódios ocorridos nos livros apócrifos aconteceram? Está no livro. Foi no chamado período interbíblico ou intertestamentário. E quando que ocorreu esse período intertestamentário ou interbíblico? Não. Qual foi o último profeta do Antigo Testamento? Antes de João Batista? Malaquias. Então, irmãos, após Malaquias encerrar o seu ministério profético, Deus ele ficou por um período de aproximadamente 400 anos sem se comunicar com o seu povo por meio de visões, por meio de profecias. Ou seja, Deus ele não falava com a nação judaica por um período de aproximadamente 400 anos. Então, esse período que vai de Malaquias até João Batista é conhecido como período interbíblico ou intertestamentário, que é o período em que Deus ficou em silêncio, que ele não se comunicou com seu povo por intermédio de profecias, de revelações ou de visões. Ou seja, não havia mensagem divina para com os judeus. Então, foi nesse período que aconteceram as histórias registradas em quais livros? Apócrifos. Então você pensa nesses 400 anos de silêncio. Dentro desses 400 anos de silêncio aconteceram muitas coisas que não estão registrados na nossa Bíblia. É isso que vocês precisam entender, fazer essa viagem. Encerra o ministério profético de quem? Malaquias. E de Malaquias até João Batista, nós temos 400 anos. Vai dizer que dentro de 400 anos não aconteceu nada? E aí, irmão de Carlos? Aconteceu. Muitas coisas ocorreram nesse período vago da história de 400 anos. E onde que estão registradas essas histórias, esses fatos, esses acontecimentos ocorridos nesse período? Livros, o quê? Apócrifos. Tá? Então, vocês estão vendo por que os livros apócrifos são importantes? Aonde que você vai encontrar o registro dos fatos ocorridos no período intertestamentário? Os livros apócrifos. Não adianta você ir procurar em Malaquias, não adianta você ir procurar em Mateus, não. Esse período de 400 anos está registrado nos livros apócrifos.
Então a importância dos livros apócrifos se deve, em diversos aspectos, ao registro dos acontecimentos ocorridos no período interbíblico. Então, aí tem uma questão. Não são todos os acontecimentos ou tudo que está registrado nos livros apócrifos que são falsos. É isso que a gente precisa entender. Quando a gente se refere aos livros apócrifos como sendo livros não inspirados ou como sendo livros falsos, entre aspas, nós estamos nos referindo a uma classificação de livros que não possui o selo da inspiração divina. São livros que não são inspirados por Deus. Mas, entretanto, todavia, contudo, os fatos ocorridos nos livros apócrifos, muitos deles são verídicos, são verdadeiros. Agora, eu digo muitos, eu não digo todos. Que nós vamos ver casos ocorridos nos livros apócrifos, um absurdo, que não existe. São mitos. Os livros apócrifos são uma mistura de mito, de mitologia, com fatos verídicos, com fantasias. Você faz uma viagem espacial quando você lê os livros apócrifos. É desse jeito. Por quê? Porque você vai encontrar coisas absurdas, você vai encontrar coisas que não existem, você vai encontrar coisas verídicas, coisas que aconteceram. Então, eles fazem essa salada, essa mistura, e é por isso que os livros apócrifos não são inspirados. É uma confusão, e você não vê nenhuma confusão nos livros inspirados. Você não vê confusão ou contradição nos evangelhos, nas epístolas pastorais. Você não vê nenhum tipo de confusão ou contradição nos livros do Antigo Testamento. Mas quando você lê os livros apócrifos, você evidentemente que vai constatar essas discrepâncias. Porém, volto a dizer, muitos dos fatos ocorridos nos livros apócrifos, de fato, eles aconteceram. Muitos, nem todos, mas muitos, tá? Então, esses são livros que não são inspirados, porém, eles possuem a sua importância, tá? Por quê? Porque muitos fatos ocorridos no período interbíblico foram registrados nesses livros. E eles também, trazem fatos históricos, irmãos, da cultura judaica. Então, se você quer conhecer um pouco da cultura de Israel, seria interessante você ler os livros apócrifos. Você vai encontrar aí muitas informações acerca das culturas, das tradições do povo judeu. Então, são por esses motivos, ou seja, por registrar as culturas, as tradições, por narrar aí os acontecimentos ocorridos no período intertestamentário, que os livros apócrifos possuem a sua importância.